iniciar com uma oração, né? Paizinho amado, Paizinho querido, obrigado, Senhor, por mais essa noite, por mais esse dia, Deus, por mais esse momento, por essa oportunidade, Deus, de estar aqui aprendendo, Senhor, a tua palavra, lendo a tua palavra juntamente com as minhas irmãs. Espírito Santo, nós te convidamos, tu que é o nosso amigo, nosso auxiliador, nós te convidamos para trazermos sabedoria, discernimento, revelação, como nunca tivemos antes. Espírito Santo, esteja conosco do começo ao fim desse estudo. Nós te convidamos, nós precisamos e nós necessitamos de ti aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Meninas, hoje nós vamos ler Atos, capítulo 19, a partir do versículo 23. A versão da Bíblia que eu uso, né, é a NVT, que é a mesma que eu vou ler hoje. Eu até encontrei, eu achei que eu já tinha mandado a minha outra Bíblia junto com meu filho para o Alasca, mas ela está ali, mas acho que está ali na sala. Mas na sexta-feira eu quero trazer ela, porque ela é uma outra versão, né? E é muito bacana quando a gente, né, pode estudar a Bíblia fazendo comparações em versões diferentes. Geralmente eu uso o celular, né, quando eu estou estudando, porque no próprio aplicativo da minha Bíblia tem várias versões, né? Mas quando eu estou usando o celular aqui para estar no Meet, vou ler só mesmo na NVT hoje, tá bom? Vamos lá, então. Por essa época, houve um enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho. Começou com Demétrio, ourives que fabricava modelos de prata no templo da deusa grega Ártemis e que empregava muitos artífices. Ele os reuniu a todos que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem desse empreendimento. Mas como vocês viram e ouviram, esse sujeito, Paulo, convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província. Claro que não me refiro apenas à perda do respeito público por nossa atividade, mas também me preocupa que o templo da grande deusa Ártemis perca sua influência e que esta deusa magnífica, adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo, seja destruída de seu grande prestígio. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo, toda a cidade estava numa confusão. O povo correu para o anfiteatro, arrastando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Ele também quis entrar, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, oficiais da província, também lhe enviaram um recado no qual suplicaram que não arriscasse a vida entrando no anfiteatro. Lá dentro, em polvorosa, o povo todo gritava e cada um dizia uma coisa. Na verdade, a maioria nem sabia por que estava ali. Entre a multidão, os judeus empurravam Alexandre para a frente e ordenaram que ele explicasse a situação. Ele fez sinal pedindo silêncio e tentou falar. No entanto, quando a multidão percebeu que ele era judeu, começou a gritar novamente e continuou por cerca de 2 horas. Grande é Ártemis dos Efésios. Por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão e disse: cidadãos de Éfeso, todos sabem que Éfeso é a guardiã
do templo da grande Ártemis, cuja imagem caiu do céu para nós. Portanto, sendo este fato inegável, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, mas eles não roubaram nada do templo, nem disseram coisa alguma contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus artífices têm alguma queixa contra eles, os tribunais estão abertos e há oficiais disponíveis para ouvir o caso, que façam acusações formais. E se há outras queixas que desejam apresentar, elas podem ser resolvidas em assembleia, conforme a lei. Corremos o perigo de ser acusados de provocar desordem, pois não há motivo para este tumulto. E se exigirem de nós uma explicação, não teremos o que dizer. Então os despediu e a multidão se dispersou. Nós vemos aqui, né, que Paulo, ele pregava o evangelho, né, por todos os lugares que ele passava, né, e ele estava aqui na sua terceira viagem missionária. E quando ele chegou nesse lugar aqui, onde eles adoravam, né, Ártemis, a deusa Ártemis, as pessoas que fabricavam, né, as imagens de esculturas, e se fosse hoje, nos nossos dias, eu acredito, né, as camisetas e lenços, né, com o nome, com a foto. Então, eles faziam dinheiro fabricando, né, esqueci o nome. Na América, a gente fala miscelâneas. Essas coisinhas, né? Esses para vender, quando a gente vai, por exemplo, no Cristo, né? Tem tudo sobre o Cristo, né? Tem os desenhos, né? Gente, vocês estão me entendendo, né? Então, esse povo aqui, eles faziam, né, essas miniaturas, essas lembrancinhas, isso, né? Eles faziam isso. E eles começaram a ficar com medo, porque onde Paulo chegava, pregava o evangelho, as pessoas conheciam, né, o Cristo, conheciam as boas novas, e ali eles recebiam o Espírito Santo, e eles eles tinham uma nova vida, e eles paravam de adorar outros deuses. E aqui a gente vê que eles ficaram com medo, né? Aqui fala assim, ó. Senhores, no capítulo 25, senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem desse empreendimento. Então, eles, né, começaram ali a falar um com o outro, e onde eles começaram a falar, e a multidão começou a ouvir, né, sobre aquilo, e começaram a ficar com raiva, né, e acabaram ali arrastando, né, pegando dois dos homens que andavam com Paulo, né, que era Gaio e Aristarco. E Paulo estava ali também. E Paulo queria ir lá e falar alguma coisa, né, falar para eles né, sobre Jesus, porque Paulo, onde ele passava, ele não perdia a oportunidade de falar as boas novas. Ele estava sempre, né, falando as boas novas. E só que aqui fala, né, que os discípulos não permitiram Paulo ir até lá, né? Alguns amigos de Paulo, oficiais da província, também lhe enviaram um recado suplicando que Paulo não arriscasse a vida dele indo ali, né, entrando no anfiteatro, porque lá dentro eles estavam gritando. Aqui a Bíblia fala que eles ficaram gritando por 2 horas, e continuou por cerca de 2 horas gritando: grande é a Ártemis dos Efésios, a deusa deles da época, né? E foi... deixa eu ver quem entrou aqui, que eu esqueci o nome. Demétrio. O escrivão, né? O escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão, né? E foi ali, falou com eles, aconselhou eles, né? Que
se eles quisessem fazer acusações, era para eles fazerem de uma forma correta, né? E aonde acalmou que fala, né? Então ele despediu a multidão e a multidão se dispersou, porque onde Paulo passava, né, muitas pessoas se convertiam. E aqui, quando ele chegou em Éfeso, eles ficaram com medo de Paulo. Paulo chegou, eles já ficavam com medo. Pronto, agora acabou o nosso trabalho, né? Vamos lá no capítulo 20. Passando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e os encorajou. É uma das coisas que me chama muita atenção em Paulo, por onde ele passava, ele estava sempre encorajando os discípulos, né? Sempre encorajando os discípulos, porque eu acredito que nesse tumulto que teve aqui em Éfeso foi tão grande que as pessoas acabaram, né, os discípulos acabaram ali ficando temerosos, com medo e até mesmo desanimados, né, de continuar falando as boas novas. Mas Paulo, né, passando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e os encorajou. Então se despediu e partiu para a Macedônia. Enquanto estava lá, Paulo encorajou os discípulos em todas as cidades onde passou. E eu acho muito lindo isso, né? Porque nos dias de hoje, nós muitas das vezes passamos, né, por alguns problemas na vida, né? E tem tantas pessoas para nos desencorajar, né? Tanto em questões, né, do dia a dia, quanto no Evangelho, né? A gente ouve tantas coisas, tantas coisas erradas, né? E a gente vê que Paulo, onde ele passava, ele encorajava os discípulos, né? E que a gente possa levar isso, meninas, como um exemplo na nossa vida, né? De onde nós passarmos, por mais difícil que seja a situação, que a gente possa ser igual Paulo, de estar encorajando as pessoas, né? Falando, não, vamos mais um pouquinho, logo, logo Jesus está voltando, não podemos desanimar, né? O Evangelho, ele precisa ser falado, né? Ele precisa ser anunciado, as pessoas precisam conhecer, né, o amor de Deus, a salvação, né? Elas precisam de ter aquilo que nós temos dentro de nós, né? E Paulo, por onde ele passava, ele estava sempre encorajando, porque eu acredito que nessa época aqui, eles eram muito temerosos, né? Tinham muito medo, né, de estar ali levando as boas novas com tantas coisas que aconteciam naquela época, né? Eles eram presos, eles eram açoitados, né? E passavam situações muito difíceis. E capítulo 20, versículo 2. Enquanto estava lá, encorajou os discípulos em todas as cidades por onde passou. Em seguida, desceu à Grécia, onde ficou por 3 meses. Quando se preparava para navegar de volta à Síria, descobriu que alguns judeus conspiravam contra sua vida e decidiu voltar para a Macedônia. Alguns homens viajavam com ele: Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo e Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Eles foram adiante e esperaram por nós em Troade. Terminada a festa dos pães sem fermento, embarcamos num navio em Filipos e 5 dias depois nos reencontramos em Troade, onde ficamos uma semana. A última visita de Paulo a Troade. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão. Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até a meia-noite. A sala do andar superior onde estávamos reunidos era iluminada por muitas lamparinas.
O discurso de Paulo se estendeu por horas, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente e caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele, o rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram um pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram grande alívio. Aqui eu consigo ver, meninas, o grande amor que Paulo tinha pela palavra, né? O encontro que Paulo teve com o Senhor foi tão profundo, foi tão forte, né? Ele teve tanta convicção de quem era Deus, né? Que aonde ele passava, ele queria aproveitar todos os momentos e todos os minutos, né? Para falar do amor de Deus, para estar ali conversando com as pessoas, né? Falando de Jesus e convencendo elas até o último minuto que ele tivesse naquele lugar. Aqui, né, fala que Paulo começou a falar ao povo e como ele ia embarcar no dia seguinte, ele foi falando até meia-noite. Aí depois da meia-noite eles foram para o andar superior de onde eles estavam. E o discurso dele se estendeu por horas. Né? E até o moço ali ficou com sono sentado no parapeito da janela, caiu, imagina, de 3 andares. E Paulo foi lá, orou e o moço não morreu. E depois disso eles voltaram, partiram o pão, comeram e Paulo ficou até o amanhecer falando de Jesus. E como é bom, né? Quando a gente encontra pessoas que têm essa fome, essa sede de querer aprender mais do Senhor, de querer entender, né? E ouvir falar mais de Jesus. Aqui na minha casa nós temos uma vez por mês nós temos um encontro de mulheres, né? Uma reunião de mulheres. E a nossa reunião geralmente começa às 7 da noite. A minha prima Lise está aqui com a gente no Meet. E ela sempre está aqui nas nossas reuniões. As nossas reuniões começam às 7 da noite e elas vai assim, até às vezes meia-noite, 1 hora, 1h30 da manhã. E é sempre uma bênção. E ali a gente conversa, a gente fala uma com a outra, vai duas para um canto e ali o Senhor começa a trabalhar com elas e a falar uma com a outra. E é uma coisa tão linda que Deus faz que a gente não quer mais ir embora, a gente não quer sair. Né? Uma vez nós fizemos uma vigília, começamos às 11 da noite, eu não lembro se a Liz estava nessa vigília, e fomos até 4 horas da manhã. E as meninas não queriam ir embora. Né? E estava tão gostoso. E como é bom quando a gente se reúne, né, para falar do Senhor, para falar de Jesus, para falar da Bíblia, que o Senhor está fazendo no nosso meio, que a gente não quer mais sair dali, né? E eu acredito que era isso que Paulo passava às pessoas, passava para as pessoas, né? Onde ele estava, ele falava com tanta vontade, né? Com tanta convicção do amor de Jesus, que as pessoas, ele ia falando, e as pessoas continuavam ali querendo ouvir mais, né? Vamos lá então, versículo 13. Paulo foi por terra até Assos, onde havia definido que deveríamos esperar por ele, enquanto fomos de navio. Encontrou-se conosco em Assos e navegamos junto até Mitilene. No dia seguinte, passamos em frente à ilha de Quios. No outro dia, atravessamos para a ilha de Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. Tinha pressa de chegar a Jerusalém
se possível, para a festa de Pentecostes. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz em todas as cidades que tenho pela frente prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas, da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês a quem anunciei o reino me verá outra vez. Por isso declaro hoje que se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo o que Deus quer que vocês saibam. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja comprada com seu próprio sangue. Sei que depois de minha partida surgirão em seu meio falsos profetas. Perdão, meninas. Sei que depois de minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem. Lembrem-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos que ele separou para si. Jamais cobicei a prata, o ouro ou as roupas de alguém. Vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus. A bênção maior em dar que em receber. Quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se e orou com eles. Todos choraram muito enquanto se despediam dele com abraços e beijos. O que mais os entristeceu foi ele ter dito que nunca mais o veriam. Então eles o acompanharam até o navio. Nossa, meninas, lendo, né, estudando essa parte aqui, quando Paulo, né, ele foi ali se juntar com as pessoas e se despediu deles, né, e ele falou tudo, né, o que ele fez. Quase que o telefone caiu aqui. E ele falou que, né, de todo o trabalho que ele fez, né, das lágrimas, de tudo que ele aconselhou, de tudo que ele falou, né, ele não fez uma acepção de pessoas, né, ele fala que anunciei uma única mensagem, tanto para os judeus como para os gregos, né, que eram os gentios, que é necessário que se arrependam e se voltem para Deus. E ele sabia, né, que ele estava sendo impelido pelo Espírito, que ele tinha que voltar para Jerusalém. E ele sabia que tudo que ia acontecer, né, pela frente, pelos lugares onde ele passava. E a gente vê aqui
a comunhão, né? A intimidade que Paulo tinha com o Espírito Santo, né? A intimidade que ele tinha com o Senhor, que não eram profetas que falavam para ele, né, o que ia acontecer com ele, era o Espírito Santo que falava com ele diretamente. E eu estava pensando, falei, meu Deus, né, eu almejo por isso, né, eu quero viver isso. Eu falei assim, Senhor, eu quero buscar mais disso, né, que ter essa essa intimidade com o Espírito Santo, né, de viver momentos assim, de você estar onde Ele quer que você esteja, de ir aonde Ele está mandando você ir. E em algumas passagens anteriores a gente via que o Senhor mostrava para ele, falava com ele, né, por sonhos, e o Espírito Santo, né, estava ali sempre falando com ele, que nós possamos ter essa essa intimidade, né, essa liberdade, né, ter esse secreto com o Senhor, de ouvir do próprio Senhor, né, todas as direções de tudo que precisamos fazer na nossa vida. E Paulo fala aqui, né, que mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use, né? A vida dele não era importante, não era importante. Se fosse para morrer, morremos agora, a não ser que, né, a vida dele fosse usada para que mais pessoas fossem ganhas, né? Para que mais pessoas fossem salvas, para que mais pessoas fossem alcançadas para Jesus, né? Mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a minha missão que me foi confiada pelo Senhor, que é dar testemunho das boas novas da graça de Deus. E que a gente possa ter isso dentro da gente, né? Não é sobre nós, é sobre o Senhor. Se é para nós continuarmos aqui nessa terra, né? Para a gente levar a palavra do Senhor, para a gente anunciar as boas novas, que a gente fique o tempo necessário, que o Senhor nos leve aonde Ele nos que Ele não é planejou, que ele planejou que nós estivéssemos, né? Então, que a gente tenha, né, essa certeza dentro de nós que quando acabar a nossa missão aqui, nós estaremos prontas, né, para ir com o Senhor. E Paulo foi tão claro, né, nas palavras dele. E ele fala aqui também, né? Portanto, cuidem de si mesmo e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja comprada com seu próprio sangue. Às vezes a gente pode até pensar, né? Ah, mas eu não sou nenhuma pastora, eu não sou nenhuma missionária, mas eu tomei isso aqui como o meu rebanho, né? A minha família, os meus familiares, né? As pessoas que estão perto de mim, né? Que a gente venha ter, né, essa verdade dentro de nós, que a gente venha estar sempre cuidando de nós mesmos e cuidando deles, né? Sempre lembrando eles, sempre encorajando eles, né? Da verdade da palavra do Senhor, né? E ele também deixou ali para aquele povo um aviso, né? E falou, portanto, vigiem e lembre-se de tudo que eu fiz nesses 3 anos que estive com vocês. De como dia e noite eu nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhe uma herança junto com todos que separou para si. Aqui em cima também ele fala, acho que eu pulei essa parte aqui, portanto, né, cuidem de si mesmo e tal. Sei que depois de minha partida,
Surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Meninas, quando eu li essa parte aqui, eu falei, meu Deus, isso é tão claro, né? O que a gente está vivendo nos dias de hoje, de tantas coisas que a gente ouve, né? De tantos lugares, de tantos líderes, né? Que falam coisas que a gente às vezes não consegue nem imaginar como as pessoas são capazes, né, de falar, né, os falsos mestres. Outro dia eu estava até vendo sobre o jejum, né, que de um certo lugar, né, um certo líder falando que o jejum ele não é uma ordenança, né, jejum ele não é um mandamento, jejum é uma escolha, uma coisa assim totalmente fora daquilo que a gente aprendeu, né, que a gente vive, né, que é totalmente diferente daquilo que a palavra do Senhor fala. E eu vendo aquilo, eu falei, meu Deus. E hoje, né, estava aqui estudando, e quando eu li esse versículo aqui, lembrei, né, disso na hora, assim, porque a gente vai ver muitas coisas no nosso meio, né? Nós precisamos estar firmes na palavra do Senhor. Nós não podemos ficar em dúvida, né? Qualquer coisa que se levante, que nós venha causar, né, dúvidas e perguntas na nossa mente, que a gente venha direto para a palavra e buscar a resposta, né, verdadeira, e buscar o que a palavra, do que as escrituras falam sobre aquilo, né, esses determinados assuntos, né, que a gente fica, né, até sem compreender como as pessoas podem falar algo do tipo, né? E infelizmente tem pessoas que não leem a Bíblia. E aí eles acreditam e eles não procuram, né, buscar e confirmar dentro da palavra de Deus se aquilo é verdade. Até nós lemos uns capítulos atrás que quando Paulo chegou num certo lugar, que eu não lembro onde agora, e ele começou a falar, e as pessoas daquele lugar, é bem claro, né? A Bíblia fala que as pessoas daquele lugar, eles foram para as escrituras analisar para ver se o que Paulo estava falando era realmente o que estava nas escrituras, né? Então, e aqui a gente vê isso, né? Que Paulo fala que eles vão se levantar mesmo, falar coisas falsas, né? E que nós, meninas, nós venhamos estar firmes no Senhor, né? Que nós venhamos estar firmadas na palavra de Deus, que nada venha trazer, né, dúvidas ao nosso coração, dúvida à nossa mente, mas que a gente possa correr para as escrituras e buscar realmente, né, se aquilo é verdade, se aquilo é aquilo mesmo, né, que a palavra de Deus está falando. E aqui também Paulo fala, né, que foi com as próprias mãos dele, né? Ele fala aqui no versículo 34, vocês sabem que essas minhas mãos trabalharam para promover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Fui exemplo constante de como podemos trabalhar árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus, a bênção maior em dar do que receber. Paulo, ele não vivia de ofertas, né? Ele trabalhava. Né? Se eu não me engano, Paulo fazia tendas, né? Eu acho que é isso. E ele fazia, né? Ali ele tinha tudo que ele precisava e ainda as pessoas que estavam junto com ele. Então, que a gente venha, né, ver isso e levar isso para a nossa vida, né, meninas? Porque às vezes a gente acha que tudo que é ganhado, que é doado, né, que fazer obra de Deus é você ganhar tudo na mão, e não é bem assim, né? Nós precisamos ser abençoados,
né? Chegar uma oferta, derem uma oferta, né, para alguém, eu acredito, isso é válido e eu acho lindo mesmo, né? Pastores que vão em alguns lugares e são abençoados, mas a gente vê que tem muitas pessoas que cobram por aquilo que eles estão fazendo e eu acho isso, é uma opinião minha, né? Uma opinião própria, mas eu sou totalmente contra, né? Cobrar para fazer a obra de Deus. Agora, você receber ofertas e ser abençoado, né? Eu acho totalmente válido isso. Vamos lá, então. Capítulo 21. Paulo viaja para Jerusalém. Depois de nos despedirmos, navegamos em direção à ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e então a Pátara. Ali embarcamos num navio que partia para Fenícia. Avistamos a ilha de Chipre, passamos por ela à nossa esquerda e aportamos em Tiro, na Síria, onde o navio deixaria sua carga. No desembarque, encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito, eles advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém, a fim de nosso... Perdão. Ao fim de nosso tempo ali, voltamos ao navio e toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saiu da cidade e nos acompanhou até a praia. Ali nos ajoelhamos, oramos e nos despedimos. Então subimos a bordo e eles voltaram para casa. Depois que partimos de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 que tinham servido na igreja em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Muitos dias depois, chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida disse: o Espírito Santo declara: assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ele, porém, disse: por que todo esse choro? Assim vocês partem o meu coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos: que seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, arrumamos nossas coisas e partimos para Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Manasson, nascido em Chipre, um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos deram calorosas boas-vindas. No dia seguinte, Paulo foi conosco a um encontro com Tiago e todos os presbíteros da igreja de Jerusalém estavam presentes. Depois que Paulo os cumprimentou, relatou em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por meio de seu ministério. Quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram: você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram e todos eles seguem à risca a lei de Moisés. Mas eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés. Ouviram que você os instrui a não circuncidarem os filhos, nem seguirem os costumes judaicos. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou.
Queremos que você faça o seguinte: temos aqui 4 homens que cumpriram o voto. Vá com eles ao templo e participe da cerimônia de purificação. Pague as despesas para realizarem o ritual de raspar a cabeça. Então todos saberão que os rumores são falsos e que você mesmo cumpre as leis judaicas. Quanto aos convertidos gentios, devem fazer aquilo que pedimos por carta: abster-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Versículo 26. Paulo é preso. No dia seguinte, Paulo se purificou junto com aqueles homens e entrou no templo. Declarou quando terminariam os dias da purificação e quando seria oferecido sacrifício em favor deles. Estando os 7 dias quase no fim, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele. Agarraram-no, gritando: homens de Israel, ajudem-nos! Este é o homem que fala contra o nosso povo em toda parte e ensina todos a desobedecerem as leis judaicas. Fala contra o templo e até profana este santo lugar, trazendo gentios para dentro dele. Antes tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, um gentio de Éfeso, e concluíram que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade se agitou com essas acusações e houve grande tumulto. A multidão agarrou Paulo e o arrastou para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Quando procuravam matar Paulo, chegou ao comandante do regimento romano a notícia de que toda Jerusalém estava em rebuliço. No mesmo instante, ele chamou os seus soldados oficiais e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante, os soldados se aproximaram. Quando viram o comandante e os soldados se aproximarem, pararam de espancar Paulo. Então o comandante o prendeu e mandou que o amarrassem com 2 correntes. Em seguida perguntou à multidão quem era ele e o que havia feito. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo descobrir a verdade no meio de todo o tumulto, ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Quando Paulo chegou às escadas, o povo se tornou tão violento que os soldados tiveram de levantá-lo nos ombros para protegê-lo. E a multidão foi atrás gritando: matem-no, matem-no. Quando Paulo estava para ser levado à fortaleza, disse ao comandante: posso ter uma palavra com o Senhor? Surpreso, o comandante perguntou: você fala grego? Você não é o egípcio que liderou uma rebelião algum tempo atrás e levou consigo ao deserto 4.000 assassinos? Não, Paulo respondeu. Sou judeu e cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Por favor, permita-me falar a esta gente. O comandante concordou, de modo que Paulo ficou em pé na escadaria e fez sinal para o povo se calar. Logo um silêncio profundo envolveu a multidão, e ele lhes falou em aramaico, o idioma deles. Irmãos e pais, disse Paulo, ouçam-me enquanto apresento minha defesa. Quando o ouviram falar em aramaico, o silêncio foi ainda maior. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém, educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo que fazia, como vocês são hoje. Eu fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão.
O sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo podem confirmar isso. Recebi deles cartas para nossos irmãos judeus em Damasco, que me autorizavam a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém em cadeias para serem castigados. Quando me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, de repente, uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntei. E a voz respondeu: Sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanharam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei: que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse: levante-se e entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você deve fazer. A luz intensa havia me deixado cego e meus companheiros tiveram de levar-me pela mão a Damasco. Vivia ali Ananias, um homem devoto, dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio e colocou-se ao meu lado e disse: Irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele e para ver o justo e ouvi-lo falar. Você será testemunha dele, dizendo a todos o que viu e ouviu. O que está esperando? Levante-se e seja batizado. Fique limpo de seus pecados, invocando o nome do Senhor. Depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão, na qual o Senhor me dizia: depressa, saia de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, sem dúvida, eles sabem que em cada sinagoga eu prendia e açoitava aqueles que criam em ti. E quando Estevão, tua testemunha, foi morto, eu estava inteiramente de acordo. Fiquei ali e guardei os mantos que eles tiraram quando foram apedrejá-lo. Mas o Senhor me disse: vá, pois eu o enviarei para longe, para os gentios. A multidão ouviu Paulo até ele dizer essa palavra. Então começaram a gritar: fora com esse sujeito, ele não merece viver. Gritavam, arrancando seus mantos e jogavam poeira para o alto. Uau! Aqui a gente vê Paulo, né, que até ali, sendo preso, né, acorrentado, ele, né, falou que ele era judeu, né? E ali no meio do povo, furioso com ele, gritando, batendo nele, que eles tiveram que, os soldados tiveram que carregar ele nos ombros, porque o povo queria matar ele. E nas escadarias, Paulo pede 1 minuto para poder falar, e ele fala na língua daquele povo, né, que era o aramaico, e ele fala tudo o que o Senhor falou para ele, tudo o que aconteceu com ele, né? Como ele conheceu a Deus. Paulo, ele não perdia uma oportunidade, não importava se ele estava ali indo para morrer, se ele estava sendo açoitado, se ele... Meninos, o que me deixa maravilhada é o amor que Paulo tinha, né, por Jesus. Ele não queria saber, que para ele, se fosse a última oportunidade, se ele fosse morrer em alguns minutos, em algumas horas ali, ele não queria saber, ele queria ter certeza que, né, a palavra ia chegar, né, que as pessoas iam ter conhecimento, né, eles iam ouvir sobre as boas novas, né? E não teve jeito, ele falou tudo, né, ali novamente, no meio daquela confusão, e ele falou de Estevão. Quando falou de Estevão, o povo se revoltou de novo e começou, né, a gritar mais forte ainda para matar Paulo, né?
Versículo 24. O comandante trouxe Paulo para dentro e ordenou que ele fosse açoitado e interrogado a fim de descobrir por que a multidão tinha ficado tão furiosa. Quando amarravam Paulo para açoitá-lo, ele disse ao oficial que estava ali: "Alguém permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado?" Ao ouvir isso, o oficial foi ao comandante e perguntou: "O que o senhor está fazendo? Este homem é cidadão romano." O comandante perguntou a Paulo: "Diga-me, você é cidadão romano?" E ele respondeu: "Sim, eu sou." "Eu também", disse o comandante, "e paguei caro por minha cidadania." Paulo respondeu: "Mas eu sou cidadão de nascimento." Quando os soldados que estavam prestes a interrogar Paulo ouviram que ele era cidadão romano, retiraram-se imediatamente. Até mesmo o comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano, pois tinha mandado amarrá-lo. No dia seguinte, o comandante ordenou que os principais sacerdotes se reunissem com o conselho dos líderes do povo. Queria descobrir exatamente qual era o problema. Por isso soltou Paulo e mandou que o trouxesse. Por isso soltou Paulo e mandou que o trouxessem diante dele. Paulo olhou fixamente para o conselho dos líderes do povo e disse: "Irmãos, tenho vivido diante de Deus com a consciência limpa." No mesmo instante, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhes dessem um tapa na boca. Então Paulo lhe disse: "Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juiz é o Senhor, desrespeitando a lei ao mandar-me agredir dessa forma?" Os que estavam perto de Paulo lhe disseram: "Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus?" "Irmãos, não sabia que ele era o sumo sacerdote", respondeu Paulo, "pois as Escrituras dizem: não fale mal de suas autoridades." Sabendo Paulo que alguns membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus e outros fariseus, gritou: "Irmãos, sou fariseu, como eram meus antepassados, e estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos." Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu, fariseus contra saduceus, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus creem em todas essas coisas. Houve grande alvoroço. Alguns dos mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir energeticamente. "Não vemos nada de errado com este homem", gritavam. "Talvez um espírito ou um anjo tenha falado a ele." A discussão ficou cada vez mais violenta e o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Assim ordenou que os soldados o retirassem à força e o levassem de volta à fortaleza. Naquela noite, o anjo apareceu a Paulo e disse: "Tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma." Meu Deus, eu lendo, né, essa parte aqui, vendo tudo que Paulo estava passando, né, eles estavam, né, tentando aqui, o comandante estava tentando entender o porquê que o povo queria mandar matar Paulo, né, ele estava tentando saber o porquê. Aí de repente Paulo era judeu, mas ele era romano também, e começou a haver um alvoroço, né? Porque algumas pessoas que estavam ali, a metade eram fariseus, outras saduceus, e uns acreditavam não acreditavam em ressurreição, nem anjos e nem espírito, outros acreditavam. E eu imagino aquela confusão que estava, né? Ali, Paulo ali no meio, até que Paulo foi retirado e à noite o Senhor apareceu a Paulo, né? E Paulo estava pensando: pronto, agora eu vou morrer aqui, né? Nessa confusão toda.
E o Senhor falou a ele, né? Tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma, né? E então tudo aquilo que Paulo testemunhou e falou do Senhor naqueles momentos, naquele momento ali que estava preso, estava no meio daquela confusão toda, ele não se calou, ele não recuou, né? Ele não ficou calado, ele continuou falando, né, das boas novas, continuou falando do evangelho. E o Senhor apareceu para ele, né? Eu imagino que ele estava lá na cadeia com medo, desanimado, talvez arrependido por que ele falou, né? Aquelas coisas que ele deveria ter se calado, ou algo do tipo, mas o Senhor falou para ele: tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Então ali Paulo sabia que ele não ia morrer ali. Ele não ia morrer em Jerusalém, que ele ia ser levado para Roma, né? E então assim, que a gente não venha se recuar, né? Que a gente não venha ter medo de falar do Evangelho nos momentos mais difíceis, mais turbulentos da nossa vida, né? Que a gente venha crer naquilo que nós sermos firmes, né? Naquilo que nós cremos, na certeza da nossa salvação, né? Na nossa certeza em Cristo, e que a gente não venha ter medo, que a gente não venha se intimidar com as coisas que aparecem no nosso dia a dia, né? Que às vezes tentam confundir a nossa mente, tentam trazer, né, pontos de interrogações na nossa mente. E que nós possamos aprender, meninas, com o exemplo de Paulo, né? Que ele foi firme, foi fiel e aproveitava todas as oportunidades que ele tinha de falar do amor de Jesus, né? E que a gente venha ser assim, não importa o que estamos passando, não importa a dificuldade, né? Mas que a gente sempre venha, né, falar do amor do Senhor e né, da nossa fé, do que nós cremos. E é isso, meninas. Que maravilha, que bênção, que alegria que é poder estar estudando, né, a palavra do Senhor junto com vocês. E que o Senhor ele venha falar mais ainda no restante dessa noite, né, conosco, que essa palavra venha ficar ruminando, né, na nossa mente, no nosso coração, que a gente venha se sentir, né, encorajado aqui com as palavras de Paulo, onde Paulo passava, ele encorajava as pessoas, né, e que a gente nessa noite venha se sentir encorajada por Paulo, pelo Espírito Santo, a não parar, a continuar, não importa, né, o que estão fazendo de errado ao nosso redor, mas a nossa fé em Deus, ela continua firme e nós não vamos recuar. Amém, meninas? Pai, nós te damos graça, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui juntas, Pai, aprendendo, Pai querido, Pai, aprendendo direções tão preciosas para a nossa vida, Deus. Senhor, que nós venhamos viver na verdade, Senhor, e somente na verdade da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos ser, Pai, mulheres posicionadas naquilo que o Senhor tem nos mostrado, naquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E que nós não venhamos recuar, Senhor, diante de nenhuma das situações que podemos passar, Pai querido, na nossa vida, mas que nós possamos, Pai, aproveitar todas as oportunidades que tivermos, Senhor, de falar do teu amor, de falar, Senhor, que tu salva, que tu cura, que tu liberta, Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por deixar esses ensinamentos tão preciosos para a nossa vida, Deus. E que possamos, Senhor querido, sermos mulheres posicionadas, Deus. E que possamos, Pai querido, seguir, Pai querido, todas as direções que o Senhor tem nos dado. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa nossos lares, nossas famílias, nossas casas, Deus.
tudo que carrega o nosso nome, Pai. E venha dando a nós o restante de noite abençoado, de paz, Pai, tranquilo, Senhor. E que possamos dormir e descansar o nosso corpo, Pai. Que o Senhor venha nos visitar, Senhor querido, nessa noite, Pai. Venha falar conosco, Senhor, através de sonhos e visões, Deus. Sim, Pai querido, que nós possamos ser encorajadas por Ti, Pai querido, a todo momento, Senhor, a todo instante, Deus. Pai, obrigada por tudo, Pai. Abençoe cada uma das minhas irmãs que estiveram aqui nesse estudo, Senhor, juntamente comigo. Pai, eu abençoo a vida delas, Pai. Aquelas que não puderam estar, Senhor, que na próxima reunião elas estejam conosco, Senhor, aprendendo mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meninas, muito obrigado. Que Deus abençoe cada uma de vocês. E eu espero vocês na sexta-feira para a gente dar continuidade, né, ao nosso estudo, que está cada vez melhor. Tá bom? Um super beijo para vocês. Deus abençoe. Bye. Who shakes the whole earth with holy thunder? Who leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace.